Vamos agora para mais uma aula de história. Na última aula de história, eu não lembro quem foi que falou que adora a aula de história, porque aprende muita coisa. Que bom, né, gente? E o que eu gosto de história também é que tudo aconteceu aqui. Então, algo que a gente não sabia nos nossos antepassados, né, a gente acaba aprendendo. Então, nessa página 248, depois da atividade que vocês já fizeram, tem o seguinte: vida nas comunidades quilombolas. Acompanhe aí. Cada comunidade quilombola tem o seu modo de viver, mas todas têm em comum a terra como elemento de identidade, pois vivem no local onde seus antepassados viveram. Então, os quilombolas, eles buscam continuar, né, com o nome quilombolas, porque é algo que eles levam como dissesse assim: nossos antepassados foram muito importantes. Então, eles não têm vontade de sair daquele local em que os antepassados estavam, né, que sofreram tanto. Então eles querem como se fosse, desculpa, gente, como se fossem manter, né, essa história deles. Então, os quilombolas valorizam e mantêm vivas as tradições artísticas e culturais dos povos africanos do passado, como danças, festas, música, vocabulário, religiosidade, artesanato e modo de plantar. Também é possível encontrar influências indígenas e das religiões cristãs em seu modo de vida. Conheça um exemplo dessas comunidades. Na página 249 tem uma dessas comunidades, que é a comunidade quilombola Sacopã. Aí você pode dizer: tia, então existe comunidades quilombolas até hoje e essas pessoas sofrem? Não existe mais escravidão, inclusive é uma lei, né? Pessoas não podem ser, é lei, ser escravas. Existem sim os locais que essa nova geração, né, vive. Ela é localizada no Rio de Janeiro, essa comunidade quilombola Sacopã. Existe desde 1929 e ainda não foi titulada como terra quilombola. História: os morros próximos à Lagoa Rodrigo de Freitas eram ocupados por quilombos e comunidades negras. Gente, isso aqui é um pouco... É uma linguagem um pouco difícil, então eu vou resumir para vocês. Por que os quilombolas, eles querem viver naquelas terras, né? Infelizmente, muitas pessoas são más, né? Então, às vezes, querem tomar essa terra deles, né? Não, essa terra não é de vocês, essa terra foi invadida. Voltando um pouco à história, eles conseguiram essa terra, né? Eles fugiram e aí eles conseguiram aquele local e eles estão vivendo. Só que para a sociedade atual, eles invadiram, então é sempre algo constante, são brigas, porque as pessoas, né, que são más, que não entendem, querem tomar essas terras deles achando que os antepassados invadiram e eles querem manter a tradição, né? As comunidades quilombolas lutam para que seus direitos garantidos pela legislação sejam cumpridos. No entanto, apenas 129 comunidades têm a posse de suas terras, ou seja, foram reconhecidas e demarcadas pelo governo brasileiro. Então, existem sim algumas comunidades quilombolas que ninguém pode mexer. Eles conseguiram o direito deles continuarem morando ali, então ninguém pode mexer ali, certo? Aí ao lado dá para vocês verem, né, o movimento quilombola participando de uma manifestação em Brasília em busca do direito deles. Aí abaixo tem outra imagem, olha aqui, que é eles em Brasília, como eu acabei de falar, né? E aqui abaixo tem outra imagem que é dos quilombolas da ilha da Marambaia, no Rio de Janeiro, dançam jongo para celebrar posse de terra em 2015. Então, os quilombolas, eles têm algo muito parecido com os indígenas, né? Eles gostam de manter a tradição dos antepassados deles. E tudo eles fazem festa para fazer aquela comemoração, né? Na página 250, tem o seguinte: assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. As comunidades quilombolas têm forte ligação com seus antepassados. O que isso quer dizer, tia? Eles querem manter a tradição, eles querem estar ligados com a tradição dos seus antepassados? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, gente? Acabei de falar. As comunidades quilombolas são remanescentes das antigas senzalas. E aí?
Vocês acham que essas comunidades que vivem hoje, eles eram escravos? Não, né? Os antepassados deles sim, mas eles hoje em dia não, então falso. Um dos desafios das comunidades quilombolas é garantir a posse de suas terras, ou seja, eles brigam por suas terras. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os quilombos eram locais para onde se destinavam os escravizados que fugiam das fazendas. Verdadeiro, né, gente? Claro. Então, continuando aí, tem assim, terras indígenas. Assim como os quilombos, há muitos grupos indígenas à espera da demarcação de suas terras. São consideradas terras indígenas aquelas em que vivem grupos indígenas que as utilizam para suas atividades produtivas necessárias ao seu bem-estar e à preservação de seus usos, seus costumes e suas tradições. Isso significa que os povos indígenas têm direito às terras que tradicionalmente habitavam. Essas terras não podem ser vendidas ou exploradas comercialmente, o que garante a preservação dos recursos naturais nelas existentes. Ou seja, quando os quilombolas ou os indígenas eles conseguem o direito de continuar naquele local que eram os seus antepassados, ninguém pode vender. É deles. Vai ser sempre passado de geração para geração. Entenderam? Exemplo, o governo não pode mexer aqui, né? Mas aí vem os filhos daqueles quilombos e eles dizem assim, eu quero vender, não quero mais essa terra, não pode. Ela vai sempre passar de geração para geração. No entanto, muitas terras indígenas sofrem invasões de madeireiras, poceiros, caçadores, garimpeiros, com a instalação de hidrelétricas e com a construção de ferrovias e estradas. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, impactou o modo de vida do povo Juruna, que depende do rio Xingu para viver. Essas situações geram poluição nos rios, desmatamentos e alteração na biodiversidade da região. Como eu falei a vocês, né, existem muitas pessoas que não respeitam os quilombolas, não respeitam os indígenas, e aí o que fazem? Invadem. Como assim, tia? Ao invés dos índios invadirem, que invadem são as pessoas? Sim. Eles constroem as usinas. Na aula de geografia que vocês estudaram agora há pouco, falaram sobre o minério, né? Então, muitas das vezes, alguns quilombos, eles estão em locais que tem ouro. Alguns indígenas também estão morando em locais que tem ouro. Então, os grandes empresários mandam invadir essas terras para retirar essas pessoas que moram lá e conseguir extrair essas riquezas deles, né? Então, infelizmente, eles ainda hoje sofrem. E aí montam usinas, montam suas fábricas e essas pessoas acabam sofrendo bastante, viu, gente? Pode ter certeza que eles sofrem bastante. Na página 251 nós temos o seguinte: o texto abaixo é do livro Histórias de Índio, de Daniel Munduruku. É a história do menino Caxi. Leia o que o personagem Carunempô, pajé da aldeia, falou na cerimônia de batismo de Caxi. Então, aqui, né, é uma carta que ele escreveu. Vamos ver o que ele diz. Prestem bastante atenção. Há muitas formas negativas que querem exterminar o nosso povo, a nossa cultura. Os pariuá vêm até nós com promessas na ponta da língua. Prometem manter nossa tradição e nossos costumes, dizendo que são nossos oboré, que gostam dos índios, que somos os mais importantes habitantes dessa terra e os verdadeiros brasileiros, mas o que fazem é sempre o contrário do que falam. Destrói nosso povo e a nossa cultura, poluíram o nosso idibi, derrubaram o espírito de nossas árvores, expulsaram nossa caça. Hoje temos que andar muitos quilômetros se quisermos comer carne boa, carne de nossos animais. Bill Dapsen, Dajekiko, Daje, Poiuian, Pussouauá. Temos que navegar outros rios se quisermos comer peixe bom, pois eles estragaram as margens dos nossos tapajós, fazendo nossos peixes irem procurar refúgio em outras águas. Então, resumindo, o que ele fala aqui é o que as pessoas estão destruindo o local deles. E outra coisa, quando eles não invadem, eles enganam, né? As pessoas, os homens, né? Os grandes empresários acabam enganando.
Chegam e dizem, olha, nós vamos ficar aqui por um tempo, e aí não se preocupe que nós não vamos mexer em nada, vocês continuam com as terras de vocês, não acontecerá nada, nós apenas viemos para trabalhar aqui, mas não vamos mexer em nada de vocês. Mentira, porque eles chegam e aí de mansinho eles acabam destruindo sim o local dos índios, ou então o local onde os quilombolas moram. Por isso que ele fala aqui que eles são enganados. E existem algumas palavras indígenas aqui que tem aqui ao lado do glossário explicando o que é. Exemplo, pariuá é o que? Pessoa que não é índio. Outra palavra, oboré, amigo, ou seja, se faz amigo, né? Idibi, água, rio. Bio, anta. Dapsen, viado. Dajequico, caititu, porco do mato. Daje, queixada. Poi, iauim, macaco. Possoaua, quati. Certo? Então, eles usam essas palavras aqui indígenas para explicar um pouco do texto dele. Essa questão 1, 2 e 3 eu vou deixar para vocês fazerem, tá certo? E aí, na nossa próxima aula, eu faço a correção dessa atividade, que ela é de acordo com a leitura do texto, certo? Aí a gente responde essa atividade juntos, tá certo? Ó, um beijão pra vocês, espero que vocês tenham entendido o assunto, tá ok?